Fala, gente, voltei para nossa parte 2 e vamos começar daqui, ó. Deslizamento de terra, ou também chamado de movimento de massa, né? Estudei isso aqui na faculdade, fiz um projeto de iniciação científica só sobre isso. Mas vamos lá. O que é um deslizamento de terra? Ele é fruto, né, de um solo saturado mais chuvas concentradas. Professor, o que é um solo saturado? Você tem um solo, e esse solo é formado por partículas de solo, perfeito? E você tem duas porções, normalmente, desse solo. Uma porção aqui, que entre cada partícula de solo, nós temos um pouquinho de água, um pouquinho de poeira, um pouquinho de qualquer elementozinho, tá? Mas que, de maneira geral, não tem muita água entre uma partícula de solo e a outra. Essa é a porção de cima desse solo, que a gente chama de porção insaturada do solo. E temos a porção de baixo, que é a porção saturada desse solo, que muito normalmente a gente vê nos jornais, enfim, sendo chamada de lençol freático. Basicamente, essa região do solo, que é a zona saturada, ela é formada a partir dessa saturação do solo pela água. Professor, o que você está falando? É o seguinte, lembra que eu falei que esse solo é formado por várias partículazinhas? Pois bem, na zona saturada do solo, entre uma partícula e outra, no meio, nós só temos água. Água, 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 água. Por isso que essa é a parte saturada do solo. Beleza? Então, a gente tem a zona insaturada do solo e a zona saturada. Quando o solo está saturado, nós estamos dizendo que tanto a parte saturada dele como a parte que deveria estar insaturada estão cheias de água, ou seja, as duas porções estão saturadas. Ou seja, entre as partículas do solo, tanto na porção mais acima, que é a zona insaturada, quanto as partículas de solo da zona saturada, estão cheias de água, lotadas de água. Beleza? E quando isso acontece, o solo perde a sua capacidade de infiltrar a água. A água não entra mais no solo. Logo, o que acontece? Essa água só escoa superficialmente. E tem um ponto a mais. Quando esse solo está saturado, é só água, 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 água. O que acontece quando a gente pega a terra e molha? Ela fica mais fragilzinha, né? Mais molenguinha, né? Com isso, aquele fluxo de água, aquela água proveniente de chuvas, vão bater naquele solo e vão levar com muito mais facilidade. Percebem? Agora, imaginem todo esse processo numa encosta assim. Ou seja, a gente está relacionando esses elementos aqui com esses elementos aonde? Aqui, ó, da inclinação do relevo. Imaginem um solo saturado, sem nenhuma vegetação. Estamos relacionando todos os elementos agora. Sem nenhuma vegetação ali para segurar o solo, para impedir esse fluxo superficial. Imaginem essa região chovendo pra caramba, sem parar, sem parar, sem parar. Obviamente, em um momento esse solo vai ficar saturado e esse fluxo superficial vai retirar porções e porções e porções de solo. Ou seja, uma atuação erosiva muito, 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 muito forte. O que isso gera? Isso gera um movimento de massa, um deslizamento, tá? Um deslizamento de terra, movimento de massa e deslizamento de terra, vamos colocar aqui como duas coisas iguais, tá bom? É isso. Vossoroca, que é tão famosa, né? As pessoas falam aí Vossoroca. Vossoroca é criada por
um escoamento superficial, que a gente está falando desse tempo todo, mas a infiltração das águas, gerando um desmoronamento e a abertura de sulcos profundos e largos. Professor, você falou em inglês agora. É o seguinte, escoamento superficial, nada de diferente. A água está escoando superficialmente. E o solo, lembra que eu falei que ele é formado por várias partículas de solo? Então, essas partículas, por conta desse espaçozinho que fica entre uma partícula e outra, acaba se desenvolvendo uma característica que a gente chama de capilaridade do solo. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o solo ele absorve a água como se fosse um canudo. Sabe quando estão bebendo um suco e botam um canudo na boca e puxam a água? É a mesma coisa com o solo. O canudo seria o espaço entre uma partícula de solo e outra. E aí, por conta desses espaços, a água que bate no solo é absorvida por ele. Tá? E quando a gente tem esse escoamento superficial rolando pra caramba e ao mesmo tempo uma infiltração das águas, o que acontece? Essa água, quando é absorvida pelo solo, ela vai andando por esse solo. Tem um termozinho, mas vocês não precisam gravar não, tá? Ela começa a percolar. Percolar significa que a água está andando dentro do solo. Mas vocês não precisam gravar esse nome não, só gravar o processo, tá? Então, começa a andar dentro do solo, até que chega aqui, ó, na zona saturada do solo, ou fica perdido em uma das partes. Beleza. Só que quando é muita água, um dos processos que pode acontecer é o seguinte: essa água está infiltrando, está percolando, está andando pra caramba dentro do solo. O que acontece? Começa a retirar partículas de solo. Começa a diluir partículas de solo. Tranquilo? E quando esse processo de diluição começa a acontecer, o que a gente percebe? Em cima, um fluxo superficial que não acaba, e agora dentro do próprio solo a gente tem um outro fluxo se desenvolvendo, que é a água andando desesperadamente dentro do solo e retirando essas partículas, retirando. Eu não falei que o solo é constituído por partículas de solo? Se essas partículas que são responsáveis por constituir esse solo estão sendo removidas, esse solo vai ficar ainda mais fraco. Que é quando começam a aparecer aqueles sulcos. O que são sulcos? São pequenos canaizinhos, sabe? Como se fossem pequenas veias que vão abrindo assim no solo. Agora, quando esse processo acontece de maneira muito robusta, de maneira muito forte, esses sulcos, que costumam ser pequenos, se transformam em grandes buracos. E é quando nós temos as vossorocas. Vossoroca é nada mais, nada menos do que um buracão que abre no solo por conta desse escoamento superficial e por conta dessa infiltração das águas excessiva. Tranquilo? E como embaixo é enfraquecido e em cima também, bom, abre um buracão. Sacaram? E assim a gente tem a formação de uma vossoroca. O terceiro ponto aqui que a gente tem que ressaltar, é a ação antrópica. Professor, o que é ação antrópica? Antrópica se refere à ação do homem. Tá? Não homem enquanto sexo masculino, mas homem enquanto raça humana. Tá? A ação antrópica é a ação da raça humana. Vamos ler aqui. A humanidade é o principal ator no processo de transformação do relevo. E como que a gente transforma esse relevo? A partir do corte de vegetação primitiva, mudança de cursos fluviais, construção de habitações, agronegócio, indústrias. Professor, o que é vegetação primitiva? É o seguinte, ou vegetação nativa também. Você chega num lugar novo assim, tudo lugar novo. E esse lugar tem uma vegetação ali.
que nunca foi tocada antes por ninguém. Essa vegetação que nunca foi tocada por ninguém antes é chamada de vegetação primitiva, ou também conhecida como vegetação nativa, tá? Quando a gente pensa na mudança de cursos fluviais, a gente está falando do quê? O que é fluvial? Fluvial se remete a rios. Quando falamos de cursos fluviais, estamos falando de rios. Como que o homem muda um curso fluvial? Quando ele pega um rio que é assim, tá? Vai fazendo suas voltinhas, e ele torna esse rio reto. É o que a gente chama de retificação de canais. Quando o homem pega um rio que é meandrântico, né, ele faz as suas voltinhas e ele torna reto. Professor, por que o homem faz isso? Para fazer valão. Todo valão era um rio antes, que o homem retificou para poder transportar dejetos, esgoto, produtos, enfim, restos de produtos, né? De qualquer forma, lixo. Tranquilo? Todo valão anteriormente foi um rio, ainda é um rio, só que agora é um rio retificado. Beleza? Um outro ponto, construção de habitações. Lembra que falamos das encostas assim? O que acontece se nessa encosta, que já tem uma atuação da gravidade com muita força, forem construídas casas? Ou seja, vai ter desmatamento, gerando todos aqueles pontos que a gente já falou, eu não vou me repetir, criando um impacto muito grande para essa região. O que vai acontecer? O fluxo superficial não vai encontrar uma árvore ou várias árvores que vão segurar esse solo, mas vai encontrar uma casa. E essa casa que vai ficar em frente a esse fluxo superficial, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser levada. E é quando nós temos os desastres. Tá? Ah, professor, então a culpa é das pessoas? Não. O poder público tinha que pegar essas pessoas, entender, né, onde elas trabalham, enfim, e criar moradias para essas pessoas. Do contrário, mais e mais problemas socioambientais, percebam, não são problemas ambientais, são problemas socioambientais, vão continuar acontecendo e criando impactos milionários, criando impactos da vida das pessoas, que é o impacto mais importante. A vida sempre vem antes do dinheiro, sempre. Impactos infraestruturais na cidade. Beleza? Sem falar que pessoas que moram nas encostas, e assim, sendo muito franco, se eu, Almir, que sou um professor de geografia, tenho minha formação, trabalhei com isso há alguns anos, né, com movimento de massa, enfim, inclusive com a Prefeitura de Angra dos Reis, mas se eu sei disso, o poder público também sabe. Inclusive eu vi isso de perto. A Defesa Civil sabe, trabalhando muito empenhadamente para salvar o máximo de vidas possível. As prefeituras também sabem, porque eu vi isso na prática. Mas por que não fazem nada para evitar isso? Fica aí para pensar. Fica para pensar aí. Porque algumas pessoas são deixadas para morarem nas encostas, em que são lugares que nós sabemos que não se trata de se vai acontecer algum desastre, mas quando? Porque algumas pessoas são deixadas lá e outras não. Fica aí para pensar. Construção de habitações, agronegócio. O que o agronegócio faz? Ele retira essa vegetação nativa. Ele muda a composição química do solo, com seus herbicidas, pesticidas, com seus agrotóxicos, que são veneno. Tá? Agrotóxico é veneno. Inclusive muda a composição química do solo. Era um solo A, se tornou um solo B. Ou um solo A mais B. Matando o restante da vegetação que estava ali, porque é uma vegetação típica de um tipo de solo. Se agora esse solo é outro solo, esquece aquela vegetação. E quando vem um fluxo superficial, o que acontece? Não tem vegetação,
um solo todo destruído, todo modificado quimicamente, esquece o solo, vai tudo embora. Indústrias. Por que as indústrias impactam? Pelo seguinte, as indústrias gostam muito de jogar seus rejeitos aonde? Em rios, em solos de qualquer jeito. E rejeito de rejeito é lixo, tá? Rejeito é um nome bonito para lixo. E o rejeito de uma indústria é químico. E esse rejeito químico também vai impactar esse solo. Também vai mudar a composição química desse solo. O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu por conta do agronegócio. E tem outro ponto sobre o agronegócio. O agronegócio ele se estrutura em agropecuária. E aí, quando a gente olha em específico para a pecuária, a gente percebe, por exemplo, que no Brasil existem mais bois do que gente. Principalmente no centro-oeste e um pouquinho ali da região norte, com o avanço do arco do desmatamento. E boi, gente, é um bicho pesado. Ainda mais se está alimentado por ração, com todos os cuidados possíveis. É um bicho pesado. E quando tem muita quantidade, sabe o que acontece? Lembra daquelas partículas do solo que eu falei com vocês? Parece brincadeira, mas é realidade. O boi, conforme ele vai pisando no solo, ele vai amassando essas partículas. Sabe, com massinha mesmo. Pensa em uma moeba, uma massinha. Assim, redondinha, bolinha de massinha. Você pega e faz assim, ó, bum. Essa massinha que estava redondinha, agora ela vai ficar planificada, né? Vai ficar um trocinho assim, na horizontal. Só que imagina isso se desenvolvendo em várias porções desse solo. Cada uma dessas partículas de solo virando como se fosse uma massinha. Elas vão se juntando, se juntando, se juntando. O que acontece? Aquela capacidade do solo que eu falei de infiltrar por conta da capilaridade, esquece, acabou. É como se criasse uma camada impermeável, impedindo a infiltração de água. O que acontece? O solo é ressecado. Dessa forma, facilita também o processo de erosão, levando porções e porções e porções de solo. Tranquilo, gente? Então, esses são alguns exemplos de como que a ação antrópica ela modifica o relevo e como que a própria ação antrópica é também um agente erosivo, assim como todos os outros que a gente falou até agora. Tá bom? Vamos continuar aqui. Estamos quase em 20 minutos. Vamos lá. As águas do planeta Terra. Deixamos de falar de agentes externos, de formação de relevo. Já falamos que agentes externos, inclusive, eles são responsáveis mais por lapidar o relevo, dar formas, também criam outras formas de relevo, como a própria água, tá? Como o vento também, que tem uma ação construtiva e destrutiva. Então, terminamos esse ponto. E vamos falar agora das águas do planeta em específico, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é água. Bem direto, água. Perdão, para que serve a água? Basicamente, ela é fundamental para a manutenção da vida na Terra, na vida do planeta. Sem a água, não existe nenhum tipo de vida. Nenhum tipo de vida no nosso planeta existiria sem a água. Tá? Sem ela, animais e vegetais não existiriam, que eu acabei de falar. E olha só que interessante. O corpo humano, a gente, vocês, é formado por 60% de água. 60% do corpo humano é água. Ou seja, a maior parte do seu corpo é formada por água. Você é água. Eu sou água. O nosso planeta é chamado de planeta água por quê? Porque a gente considera as águas oceânicas, os rios, lagos, geleiras, lençóis freáticos, águas subterrâneas, os aquíferos, tá? E essas estruturazinhas, né, onde nós encontramos a água, formam a maior parte do planeta. A maior parte do planeta é água. Ponto final. Tá bom? Por isso que é conhecido como planeta água.
Vamos falar agora um pouquinho do ciclo hidrológico, que a gente já trocou uma ideiazinha na aula passada, não, na parte 1, tá? Só tratar um pouquinho mais com um pouquinho mais de detalhes. Se achar necessário passar batido, a gente passa batido. Bora. Primeiro ponto é evaporação, que a gente já viu. E aqui a gente tem o que? A transpiração. E aí, quando a gente fala em transpiração, é bom trocar uma ideia sobre uma paradinha. Basicamente, esse processo se desenvolve, vou terminar de falar de transpiração e vou passar para a parte 3, tá? Quando os vegetais começam a colocar as águas que estão ali dentro, para fora. Professor, como que isso acontece? Toda árvore tem as suas folhas, não tem? E cada uma dessas folhas tem dentro de si, tem ali na folha mesmo, pequenos buraquinhos assim que a gente nem consegue ver, que a gente chama de estômatos, que a folha abre e fecha, abre e fecha. E por que ela abre e fecha? Porque quando ela abre, ela manda a água que está dentro dela, no caso dentro da árvore, né, para fora. E fecha quando não quer mandar tanta água para fora. Tranquilo? Então, quando a gente pensa em transpiração, ou também conhecida como evapotranspiração, nós estamos falando do processo de evaporação de água dentro de uma espécie vegetal. Na verdade, que vem de uma espécie vegetal, que são mandadas para a atmosfera a partir das folhas das árvores. Por isso que no inverno, em alguns países, as árvores ficam sem folhas, para poder reter ao máximo aquela água dentro delas e não mandar para a atmosfera. A natureza é perfeita, né? Então, quando a gente pensa nessa evaporação, a gente tem que considerar também esse processo de evapotranspiração, porque é fundamental. A Amazônia, por exemplo, ela forma a maior massa de ar quente e úmido do mundo, que é a MEC, Massa Equatorial Continental, que influencia não só o clima do Brasil, como do mundo inteiro. É uma quantidade de umidade gigante jogada para a atmosfera. Por quê? Porque a Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo, tropical do mundo. Beleza, gente? Vocês têm noção de como que é importante esse processo de evapotranspiração, tá? Eu vou parar aqui para a gente voltar à nossa parte 3, beleza? E aí eu vou tratar da condensação para frente. Fui, até daqui a pouquinho.